e alguma coisa que seja uma vingança, uma doença, uma raiva, uma coisa, não tem. Claro. Não existe essa coisa Claro, de... concordo. Né? E aí você fala assim... Algo mal intencionado. Então, e aí a gente volta no... O que é essa coisa de que as pessoas falam, Deus vai te mandar um câncer? Isso é o desejo da pessoa. Isso é o desejo. Isso é o pior. Porque a pessoa fala assim, aquela velha história. Ah, olha, eu não acredito na justiça dos homens, mas a justiça de Deus... O que é a pessoa que está... Ela que está dizendo da raiva dela, ela que está dizendo que ela quer que você se lasque. Né? Quase que saiu, hein, padre? Ela não Quase, hein, padrão? ela que tá, então é aquela raiva dela, aquela coisa mal resolvida dela. Então, aí as pessoas colocam isso nas costas de Deus, né? Ah, Deus vai fazer isso, porque Deus não gostou. E volta essas coisas. Ah, você fez piada com Deus, você vai ver o que vai acontecer com você e tal. Então, aí a gente... Você ri de piada com Deus? Eu conto muito. Não tem... Você não tem uma piada do Acaí? Não, a gente falava no tempo, coitado, São João Paulo II, quando ele ficou papa, muita gente falou, nossa, mas um papa da Polônia, aí tinha sempre uma piadinha que o pessoal falava assim, que o Papa João Paulo II tinha conseguido falar com Deus, e aí ele perguntou para Deus, falou, meu Senhor, eu tenho 3 perguntas para fazer. Deus fala, só faça, geralmente é uma coisa de gênio, ele faz 3 perguntas. Aí o João Paulo II fala, quando que os padres vão se casar? Aí Deus dizia, enquanto você for Papa, jamais. Aí depois, então mais uma. Quando que as mulheres vão celebrar a missa? Porque eles falavam que João Paulo II era muito conservador. Né? Aí Deus dizia, enquanto você for Papa, jamais. Aí ele falava assim, mas meu senhor, e quando vai ter outro Papa polonês? Ele falou, enquanto eu for Deus, jamais. Muito bom, muito bom. Mas isso era uma piada meio interna, tudo que era, bem, mas que era uma tipo, coisa assim, dizer assim... Mas você joga essa daqui, já dá. Você fala isso porque já mas dá ruim. Vou te dizer uma coisa, isso era uma piada que a gente contava um tempo atrás. Hoje, isso causa um escândalo. Exatamente. Por que as pessoas estão... A gente está falando disso, né? Por que as pessoas não têm mais esse humor, né, com Deus? Aliás, existe uma coisa muito interessante. Deus é legal, cara. O fã-clube que é chato, às vezes. Deus é humor, né? Tem gente que fala que Deus é amor, mas Deus é humor também, né? Deus é humor. Deus é amor e Deus é humor. Felipe Neri era um santo que, na verdade... Felipe Neto? Felipe Neri. Ah, tá. Não, Neto não. Só falta ser. São Felipe Neri. Não, Felipe Neto? Não. Esse está quase ficando santo se Bolsonaro não fizer alguma coisa. Mas, São Felipe Neri, ele na verdade, da característica dele, ele se santificou pelo humor. Ele sempre tinha muito bom humor nas coisas que ele falava, e ele apresentava um Deus muito, muito bem humorado. E, na verdade, Deus é muito bem humorado, porque Deus às vezes faz a gente passar por certas coisas que a gente você tem que ser mais leve. Você é brincalhão demais, né, meu Deus, para passar por certas coisas que a gente passa. Só para entender, para finalizar, porque eu não quero tomar... A gente conversou de tudo e não conversou de nada, você percebeu? Essa é a verdade. Essa é a ideia. A ideia é essa. Padre, você abdicou de casamento, de mulheres e tal, não sei o quê. Você às vezes não tem nada que passa na tua cabeça do tipo, putz, eu queria ter uma família, eu queria... Porque eu imagino que você é homem, você tem seus desejos sexuais e questões e tal. Aliás, isso é uma das coisas importantes. O padre não pode ser uma pessoa sem, por exemplo, um assexuado, ele não pode ser uma pessoa que não tenha, não esteja completo, né? Por exemplo, há muito tempo na igreja eram proibido que fosse padre os castrados, né? Os castrados. Porque isso daí você piora a situação. Na Idade Média existia muito essa coisa dos castrados. Castrado por causa da voz, muita gente era castrado. Os castrates, os né? castrates, e era castrado às vezes para tomar conta de uma casa e tal. Essas pessoas eram proibidas de ser padre. Não podia ser padre. Por quê? Porque você não pode, a virtude está justamente em você ter todas as funções perfeitamente em dia e mesmo assim abdicar por causa de Deus. E por isso, então, por exemplo, o fato de eu ter ficado padre não tirou meu desejo sexual, não tirou a minha libido, não tirou nada disso. Mas como é que funciona para você? Funciona justamente por quê? Porque, na verdade, eu escolhi isso na minha vida não, tudo bem, mas... como o principal. Não, como o principal.
Tem como ficar sem sexo? Tem sim. Não é só o padre que fica sem sexo. Né? Tem pessoas que abdicam do sexo por causa da ciência. Tem gente que abdica. Os monges tibetanos também. Então não é uma coisa... Alguém que está casado também. Aquele humor aí para dar aquela descontraída. Então não é uma coisa fora, muito fora do comum. E não é... Por quê? Na verdade, quando você assume e fala assim, minha vida é assim, eu sou feliz assim, porque eu devo ser feliz assim, eu não posso carregar isso como um peso também. Se fosse um peso para mim, Maurício, aí você teria que mudar. eu teria, eu não aceitaria. Não. Por quê? Se fosse um peso para mim, eu não posso ser infeliz. Sim. Pelo amor de Deus, eu não posso subir no altar, falar sobre amor, sobre felicidade, sendo que eu sou infeliz. Mas, padre, você tudo bem, eu vejo que você está bem resolvido nessa questão. Sim. Mas a quantidade de escândalos que aconteceu na igreja, as coisas todas sexuais, você acha que não tem a ver com essa repressão? Não, deixa eu te dizer uma coisa. Primeira coisa, a gente não pode confundir duas coisas. Não, estou falando de... Não, é exceção à regra. Estou dizendo, confundir coisas. Por exemplo, a questão da pedofilia. A questão da pedofilia não tem nada a ver com repressão, nada disso. Porque a pedofilia, tem a ver? Não, porque a pedofilia é um crime, são criminosos. Sim. Então, não é porque a pessoa, ela é criminosa. Ela é uma perversão criminosa. Então, eu sempre digo, mas eu falo, não existe padre pedófilo. Existem pedófilos que se tornam padres para justamente abusar, aproveitar daquele espaço. Então, na verdade, a proporção de pedófilos... Igual técnico de futebol, justamente, de criança. A proporção de pedófilos dentro da igreja é a mesma, o número de pedófilos é a mesma nos pastores, é a mesma nos advogados, nos médicos, nos treinadores de ginástica, tudo isso. Ou seja, são pessoas criminosas, né, pervertidas, que aproveitam a situação para ficar isso. Então, não é isso. Não pode. Não tem a ver com a coisa da... E sabe por quê? Do psicológico da pessoa de... Sabe por quê? Porque a maioria da pedofilia, isso é dado da OMS, a maioria da pedofilia acontece dentro de casa. Isso é o pior. Faz sentido. Homens casados com as suas esposas maravilhosas são pedófilos. Então, na verdade, criminosos, pervertidos. Então, não é por causa de que o sexo foi reprimido. E não é por causa disso. Então, na verdade... Vamos saber. É um preconceito que até é bom a gente botar aqui, porque muita gente acha que é isso daqui, e de repente, que é uma repressão sexual. Não é uma... Pode até ser, não necessariamente é. A repressão sexual, se a pessoa está reprimida... Você não é reprimido. Então, você é uma decisão sexual. Justamente, se a pessoa está reprimida, ela deve abandonar o celibato. Se ela fala assim, eu não estou aguentando mais, eu não sei, ela tem que abandonar, ela vai casar, ela vai ser feliz. Ela precisa ser feliz para fazer os outros felizes. Uma pessoa que não é feliz transforma todo mundo ao seu redor. Intoxica e a mesmo. pessoa pode continuar com contato com a igreja, mesmo casada? Depois, se ela, por exemplo, tem padres, amigos meus, que se deixaram o celibato para se casar. São extremamente felizes, bem resolvidos e tal, né? Seria um dano muito grande se eles continuassem na igreja. Claro, porque ele quer forçar uma situação... É que assim... Para grandes responsabilidades, há grandes poderes. Então, aí o seguinte, aí você fala, é bom falar sobre essa questão da intimidade. Então, ora, eu tomei uma decisão, eu tenho que ser maduro também, eu tomei uma decisão. Eu tomei uma decisão que não vou ter mulher, não vou ter uma vida sexual. Para quê? Para que eu possa estar disponível, para que eu possa vir aqui, para que eu possa falar com as pessoas, para que eu possa fazer um monte de coisa. Ora, isso tem que me fazer feliz. Aí você fala assim, mas